Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda parte desse vídeo, onde estamos abordando o assunto de agravos do sistema respiratório. Seja mais que bem-vindo, curta, compartilhe, assista o primeiro vídeo para que você tenha uma continuidade, uma sequência do assunto que está sendo abordado, ok? Então, paramos aqui na parte de falar da fisiologia da respiração, ou seja, como a respiração de fato ela acontece. O simples processo, né, só de puxar e soltar o ar, tem muita coisa por trás disso, tá? Que envolve e acontece para que possamos entender por que alguns agravos eles são bem significativos ali na hora de estudar, certo? Então vamos lá entender um pouquinho quais são os três processos da fisiologia da respiração. O primeiro deles chamamos de ventilação, o segundo, difusão e o terceiro, transporte, ok? Então vamos entender um pouquinho como funciona cada um deles, certo? Então, ventilação, a gente costuma dizer, olha lá, é o movimento de ar entre a atmosfera e os alvéolos. Basicamente, o que é? É o que nós já discutimos, é a inspiração e expiração, ou seja, a entrada e a saída de ar, né? É isso, ventilação é basicamente isso, sem complicações, ok? Agora, a difusão, a gente também pode dizer que isso acontece, a perfusão acontece também basicamente junto, né? Então, o que é a difusão? O processo, quando a gente chama de difusão, é o processo pelo qual o oxigênio, né? Ocorre a troca do oxigênio pelo dióxido de carbono, ou seja, o CO2 no sangue, né? Então, a difusão, a gente chama, podemos dizer que é a troca gasosa. Então, logo após essa troca gasosa acontecer, ocorre imediatamente o processo de perfusão pulmonar, porque esse sangue que foi ali trocado, né, o gás que foi trocado, o gás, o oxigênio, o pulmão precisa ser perfundido, o pulmão precisa desse sangue para que ele consiga continuar realizando a sua principal função. A gente pensa, mas precisa ir de sangue para o resto do corpo. Claro que precisa, tudo no nosso organismo precisa de sangue, só que o pulmão precisa reter um pouco para que ele sobreviva, para que tenha vida nele, tá? Então, o processo de perfusão pulmonar, ou seja, é o fluxo de sangue através da circulação, ou seja, o sangue que o pulmão ele retém justamente para a sua sobrevivência, a sua função, certo? E o último processo chamamos de transporte, ok? O transporte de oxigênio no sangue ele ocorre de duas formas, ou seja, ele dissolvido, né, logo após ocorrer o processo de troca, e quando ele se liga na hemoglobina, né? Na hemoglobina. Então, o que seria esse ligar a hemoglobina? O que faz com que o oxigênio se ligue à hemoglobina? Nós precisamos no nosso organismo de um elemento essencial para que isso aconteça. Caso isso não exista a presença desse elemento, várias complicações surgirão. Qual elemento eu estou falando? Do ferro, né? Para que o oxigênio se ligue à nossa hemoglobina, o ferro é a que faz essa junção para que, assim, conforme ele for ligado, os tecidos ganhem oxigênio e sejam nutridos, ok? Se não ocorre a presença do ferro, isso gera diversos agravos. Então por isso que a pessoa, quando ela tem anemia, ela é pálida, ela é desanimada, tem dificuldade para respirar, tem desânimo por conta disso, porque a falta de ferro no organismo impossibilita essa conexão aqui do oxigênio junto com a hemoglobina. Então é essencial existir ferro para que esse processo aconteça, ok? Então, agora vamos só, para encerrar o vídeo, abordar alguns assuntos, alguns fatores, na verdade, que afetam o funcionamento do sistema respiratório. Então, vamos começar a falar dos fisiológicos, ou seja, fisiológico quando já ocorre ali no organismo do próprio indivíduo, certo? Então, quando a diminuição da capacidade de transporte de oxigênio, ou seja, quando a pessoa tem alguma deficiência de ferro, que é a anemia, né? Que eu mencionei aqui. Quando a pessoa apresenta essa falta de ferro, né, impossibilita esse processo, certo? E também quando a pessoa tem algum problema de disfunção anatômica que dificulta, né, a dificuldade de concentração de oxigênio, a pessoa não consegue inspirar a quantidade correta, certo? O pouco volume no organismo também, hipovolemia, né? Quando a pessoa está tendo hemorragia, algum trauma que está perdendo grande volume de sangue, né? O sangue tem oxigênio, bastante
principalmente o sangue arterial, vamos dizer assim, né, o nosso sangue arterial. Então, quando a pessoa, o indivíduo ele está perdendo uma boa quantidade significativa desse sangue na arterial, diminuindo o volume, com certeza ela vai ter agravo do sistema, porque se boa parte do gás, oxigênio, está sendo perdido, como é que o pulmão ele vai conseguir funcionar, como é que vai conseguir nutrir o resto do corpo? É praticamente impossível, né? E alguns distúrbios que afetam o movimento da parede, como já foi discutido anteriormente, né? O processo de gestação, né? A grávida, aí você que já é mãe, ou já teve gestações, ou é mãe agora no momento, conforme vai chegando no fim, que esse procedimento aqui ele vai ficando cada vez mais o quê? Vai ficando cada vez mais, vai ficando cada vez mais desconfortável, né? Por quê? Conforme o desenvolvimento do feto, vai comprimir na parede do diafragma e não vai conseguir, e ele não vai tendo forças o quê? Para se expandir. O processo de obesidade, que é muito falado pela mídia, às vezes, né, o pessoal foca muito na aparência estética, mas aqui no caso, o excesso de peso é bem semelhante aqui, é um exemplo basicamente parecido com a gestação, porque o excesso de peso dificulta também a expansão do diafragma, né? Então, é importante a pessoa manter um peso saudável, um peso ideal, justamente para preservar também a função respiratória, né? Algum trauma, né, que causa hemorragia e doenças musculares, como um exemplo, a doença de miastenia graves, né, que a pessoa vai perdendo os músculos, né, vão perdendo a resposta neurológica nos músculos, e os músculos não vão tendo força para contrair, para funcionar, daí acaba, né, dificultando a parte também respiratória. Então, esses foram os processos fisiológicos, ok? Agora, os processos adquiridos, ou seja, que são desenvolvidos, né, no indivíduo. No caso das crianças, né, as crianças elas apresentam maior risco para infecção respiratória. Por que será? Por conta da anatomia. Se você olhar a anatomia de uma criança, de um pulmão de criança, né, e um pulmão adulto, sistema respiratório adulto, do adulto tem mais espaço, tem mais expansibilidade. Agora, vocês já não viram falar de uma doença na criança chamada bronquiolite? Alguém aí conhece algum adulto com bronquiolite? Não. O adulto ele pode ter bronquite, mas bronquiolite é mais em crianças, porque a parte da criança, a parte dos bronquíolos, eles são extremamente muito pequenos, muito estreitos, né? Então é um local propício para bactéria, esses micro-organismos, do que eles gostam? De locais com pouca movimento, úmidos, escuros, para justamente se proliferar. Por isso que a criança ela tem maior risco de desenvolver uma infecção, certo? Já os idosos, o próprio processo de envelhecimento faz com que diversas funções do seu corpo vai perdendo atividade. No caso do sistema respiratório, os músculos, conforme vamos envelhecendo, conforme teve um certo desgaste ao longo da vida, né? Se a pessoa tem 70, 80, imagina 80 anos, 70 anos aquele músculo trabalhando, aquele músculo ali, né? Funcionando, né? Então, conforme vai passando o tempo, os músculos eles vão enfraquecendo, né? Lembra dos cílios que nós comentamos que quando a gente engole alguma coisa errada ou quando alguma coisa nos irrita, poeira, né? A gente parece que começa um pigarro, alguma coisa assim. Então, na verdade, é o sistema de defesa, os cílios, né? Lá da traqueia estão trabalhando para eliminar isso. Então, conforme a gente vai envelhecendo, isso aqui vai diminuindo, né? Então, no caso desses dois públicos aqui, afetam diversificadamente o funcionamento do sistema respiratório por conta da faixa etária. Fora também os hábitos adquiridos, tabagismo, poluição, né? Exposição a poeira também, trabalhar com gases tóxicos, né? Enfim, tem vários fatores que afetam o funcionamento. Eu coloquei aqui as principais com vocês, ok? Espero ter ajudado, né, a relembrar no primeiro e segundo vídeo um pouquinho da anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Então, vamos abordar no próximo vídeo, agora na parte 3, os principais agravos do sistema respiratório. Aguardo vocês, fui, até lá, valeu, pessoal!